pedi demissão para montar uma indústria de cerveja artesanal. Cara, é muito bom isso, né? Porque é a hora que você fala assim, não, agora deixa eu fazer alguma coisa que eu quero só fazer pra relaxar, né? Ele cria um negócio novo, né? É isso, relaxa criando empresas novas. E aí cheguei para uns amigos que tomavam a minha cerveja que eu fazia na varanda do apartamento. E a gente já tava, eu e um outro amigo, produzindo 400 litros de cerveja na varanda do apartamento. Caramba! Muito bom! Aí um dia, tava pé da vida lá e tal, falei... Rede Geek apresenta Conversa com Gigantes. Oferecimento Equinix. Apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri. Começa agora mais um episódio do Conversa com Gigantes. Eu sou o Professor Mauri, aqui comigo meu querido amigo Tato Tarkan. Professor Mauri, primeiro eu estava com saudades. É mesmo? Exatamente, estamos de volta com Conversa com Gigantes. Exatamente. E quero dizer mais, eu estou empolgado, porque hoje a gente vai falar sobre tecnologia, sobre criatividade, sobre inovação e sobre o que faz tudo isso fazer sentido. Dinheiro. Exatamente isso. André, é um prazer ter você aqui com a gente. Acho que você vai poder contar um pouco da sua história, contar um pouco da sua carreira, mas além disso, acho que as pessoas vão poder se conectar com você, né? Hoje você está trabalhando no Banco BV, né? Você podia falar um pouquinho só sobre o seu cargo e a gente vai para sua história? O que você acha? Tudo bem. Bom, obrigado primeiramente aí pelo convite. Para mim é um prazer, fico honrado aí. Eu tô no BV há 4 anos, né? Fiz 4 anos agora em dezembro de 24 e sou responsável lá por 3 tribos. A gente, cada assunto lá que a gente tem, né? Cada business unit tem uma tribo relacionada, né? De pessoas, e eu sou responsável, sou CIO de 3 tribos. Uma relacionada à inovação, Drex, ativos digitais e Open Finance. Outra direcionada para crédito e garantias. Uhum. Outra de fundação tech, que a gente chama, que são todos os enablers de arquitetura e de tecnologia do banco. E ainda tem mais a operação 24/7. Então, ou seja, o banco tá funcionando, você tá lá trabalhando. Não tem jeito. Antes da gente aprofundar de fato aí nas funções dentro do banco, né, tecnologias, como tá essa parte de desenvolvimento, queria voltar um pouquinho, né, ir lá para trás, queria saber se você pode contar um pouquinho sobre como o André chegou nessa posição, né? Se você puder voltar ali, aquele resumo do TikTok, né? Mas contar um pouquinho da sua origem aí, como a área de TI ou de tecnologia, ela te encantou. Bom, vamos lá. Eu tive uma infância, adolescência um pouco conturbada aí, meus pais se separaram, eu era muito novo. Não fui uma criança muito exemplar na escola, né? Então tive muitos problemas aí no colégio. Reprovei 5 anos no ensino fundamental por N razões, né? Não gostava muito do ambiente escolar, para mim era uma coisa meio inóspita aí. E acabei parando de estudar por razões óbvias, né? Não tinha diploma, acabei indo para um lado de empreendedorismo. Sempre fui autodidata, então não fiz faculdade, gostava muito de aprender sozinho, não gostava de aprender em colégio, né? Então, fui para o empreendedorismo, então fundei muitas empresas. Obviamente, as primeiras todas deram muito errado, porque não tinha nem dinheiro para fundar uma empresa e fundava e achava que ia ganhar dinheiro com aquilo. Então, já começava no negativo sempre. E depois, nos anos 2000, eu fui para Curitiba, eu nasci em Chapecó, em Santa Catarina, interior, né? Então, todas as minhas ideias lá não davam muito certo, era uma cidade muito do interior, né? Então, sim. E aí tive loja de som automotivo, tive uma loja de aeromodelo, várias coisas. Caramba! Nada a ver, assim, uma coisa com a outra. E depois fui para Curitiba, morar com meu pai, aí falei, já que eu sempre quis trabalhar com tecnologia e tô aqui, preciso procurar emprego, então eu vou procurar naquilo que eu sempre quis trabalhar, que é a tecnologia. Só que eu achava que era simples assim, né? Aí comprei um monte de livros, comecei a estudar programação, HTML na época, várias coisas assim. E aí tinha um amigo do meu pai que ele
tinha uma empresa de localização de software, então todos os softwares educacionais, a Disney, The Learning Company e tal, eles faziam a localização para português e para espanhol, América Latina. Aí ele falou, preciso de pessoas qualificadas para editar áudio, para fazer reengenharia de software. Se você tiver o conhecimento, eu te contrato. Daí eu falei, beleza, me fala o que eu tenho que aprender aí, né? E aí me passou algumas coisas lá, estudei uns dias, aí pedi para fazer um teste, me testaram, me contrataram, comecei a trabalhar lá. Quantos anos mais ou menos você tinha? Isso foi em 2000, eu tinha 25 anos. Legal, muito bom. E aí comecei a trabalhar nessa área, né, finalmente. Então, daí lá em Curitiba eu trabalhei até 2003 nessa área, daí essa empresa acabou encerrando as operações, e aí eu montei uma agência de publicidade digital com a minha... Tinha acabado de casar, né, então com a minha esposa. E essa empresa, a gente fazia muita coisa, fazia CD-ROM de treinamento, atendia boticário, fazia sites, fazia sistemas, eu fazia tudo que a empresa precisasse, eu fazia. Né? É muito bom, né? Porque esse também é um outro ponto do empreendedor, né? De vamos pegar as duas fontes de renda e colocar num lugar só e vamos torcer pra dar certo, né? Porque se der errado, vai todo mundo junto, né? E eu gostava... Meu lema lá como agência era, aqui não terceirizo nada, eu faço tudo aqui dentro de casa. Então até licença de Ancine eu tinha para fazer cinema. Caramba! Fazia propaganda de TV, fazia um monte de coisa. E era um time, assim, eram 9 pessoas e, assim, pessoas incríveis. Todo mundo fazia... A gente virava madrugadas, assim, o negócio era muito louco, muito legal. Só que aí depois eu comecei a ter filhos pequenos e começou as coisas a complicarem. Em crise de 2008, decidi fechar essa empresa. E em 2009 eu decidi, de portas fechadas, desenvolver uma ideia que eu tinha, que era um sistema de inteligência artificial para e-commerce. Que começou não com esse objetivo, era mais um sistema de envio de e-mail marketing, que a gente rastreava o usuário depois de clicar no e-mail e criava alguns indicadores no site que diziam pro dono da loja, né, um televendas assim, que tinha X usuários online, que eles tinham interesse ou estavam visitando certos produtos. E aí o pessoal pegava o telefone, ligava e falava, que coincidência, eu tô online. Isso dava uma conversão muito grande. Aí comecei a desenvolver esse negócio, então no ano de 2009 eu virava madrugadas a fio, assim, mas direto. Chegava, às vezes tinha uma ideia de madrugada, 3 da manhã, acordava, não podia dormir mais, porque senão eu ia perder a ideia, sentava no computador, às vezes de pijama, ficava 48 horas direto na frente do computador, assim. Que loucura, Até sair. Até sair, porque senão, se qualquer pedacinho do download não gravasse, perdia, né? E aí, 2010, janeiro, fundei o CNPJ dessa empresa, começamos a testar com algumas lojas virtuais, e deu muito certo. Aí em março conheci o fundador do Buscapé, o Romero. Sim. Né? Apresentamos o projeto e ele falou, não, vamos investir. E aí, nesse momento, eu tava com uma dívida já de mais de R$1,5 milhão na física. Que época que era isso aí? 2009. Cara... A gente não se encontrou, assim, nessa jornada por muito pouco. Cara. Porque a gente trabalhava com o Romero na mesma época. Exatamente. Então... Aí eu fui uma das startups que eles investiram lá em 2010. Né? E aí, isso foi a minha salvação, porque mais 30 dias eu acho que eu não ia ter onde morar. Né? Filho pequeno e tudo mais. Então, foi aí que eu entrei mesmo, né? Aprendi muito nessa startup, muito mesmo, sobre arquitetura, software distribuído, inteligência artificial, muitas coisas. E aí, em 2012, a gente fez uma fusão com uma outra startup lá do Buscapé, me tornei executivo lá. Depois cheguei até CTO lá em 2014. Logo na sequência, eu vim morar em São Paulo, pedi demissão, fui para o Itaú. Aí fui para o Itaú, responsável lá por dados, fiz bastante coisa lá. Depois construí lá a parte do foundation da transformação digital do Itaú, cloud e tudo mais. E aí, em 2012, eu tava um pouco estressado, pedi demissão. Deve ser pouco estressante, né? Pouco estressado, né? Tecnologia, banco, financeiro. Não, eu já era naturalmente estressado, então... Aí, pedi demissão para montar uma indústria de cerveja artesanal.
Cara, é muito bom isso, né? Porque é a hora que você fala assim, não, agora deixa eu fazer alguma coisa que eu quero só fazer pra relaxar, né? Ele cria um negócio novo, né? É isso. É relaxa criando empresas novas. E aí cheguei para uns amigos que tomavam a minha cerveja que eu fazia na varanda do apartamento. E a gente já tava, eu e um outro amigo, produzindo 400 litros de cerveja na varanda do apartamento por mês. Caramba! Muito bom. Eu quase morri por conta de uma história dessa. Sim, a gente quase morreu. Eu te conto essa história. A gente quase morreu. Eu não quero te interromper, mas assim que você acabar de contar a história, a gente fala porque a gente quase morreu por conta de uma cerveja artesanal. Então, aí o negócio tava, assim, eu chegava no banco toda segunda-feira com o meu carro até o teto de caixa de cerveja, porque todo mundo queria cerveja lá e a gente virou um grande distribuidor dentro do Itaú de cerveja, porque... Tem gente que vende Avon, tem gente que vende cerveja, né? E aí um dia tava pé da vida lá e tal, chamei um amigo meu, um dos entusiastas, falava assim, o dia que esse negócio virar um business, eu quero ser teu sócio. Aí eu chamei ele pra almoçar, eu falei, ó, o negócio é o seguinte, eu quero testar essa cerveja no mercado. Daí ele falou, não, beleza, então você é teu sócio, não sei o que. Eu falei, não. Não, você vai me emprestar um dinheiro, eu vou testar, não era pouco, 350 mil reais. Vou testar o mercado, se der certo, a gente vende e eu te devolvo o dinheiro. Se não der, a gente vai beber cerveja, porque eu não vou te pagar e não tô te devendo. E não vou ser teu sócio também, porque a gente não sabe como é que vai ser esse negócio. Aí ele topou. E aí produzimos cerveja, assim... Cara, por que você não me arruma 350 mil reais? Tá bom. Sacanagem. Acabei produzindo uma carreta de cerveja, não sabia onde eu ia guardar, né? Cara, é isso, né? Então, aí começou uma sucessão de decisões pra ver como ia seguir. E aí que virou legal. uma indústria enorme, assim. Hoje... A gente fez uma fusão agora em 2022 com um grupo grande, já produz aí 600 mil litros mês de cerveja. Caramba! E, bom, aí... Mas você ainda tem propriedade, você ainda é um dos sócios. Um dos sócios minoritários lá, né? Então, mas hoje ela é uma marca de cerveja ou ela é uma produtora de cerveja para atender outras marcas? Então, o princípio do que eu montei lá com os meus sócios foi um marketplace de cerveja white label. Né? Tá. Então era uma indústria que terceirizava a produção, tinha as nossas marcas também. Mas depois que a gente fez essa fusão, ela tá focada nas marcas próprias, são 5 marcas. Né? E ano passado aí faturou perto de 100 milhões de reais. Caramba, que legal, cara. Então, e aí, na pandemia, a gente teve sérios problemas. Tava crescendo aí 300% ao ano e do nada foi a zero o faturamento. Né? Ninguém sai mais, né? E aí, várias estratégias, conseguimos fazer um turnaround aí e daí em dezembro eu cortei tudo quanto é custo que tinha lá e o último fui eu que me cortei e falei, vou me demitir aqui. Aí voltei pro mercado de TI, fui pro BV, né? Responsável também por arquitetura, agilidade na época, para construir o Foundation da Transformação. Depois passei por várias áreas lá e hoje estou com essas que eu falei com vocês aqui. Mas assim, gosto muito de empreender e muito bom. O ponto é o quanto custa isso, né? Então, mas é gostoso. Muito bom. Agora conta como que você quase morreu, Tato. Pô, essa história é muito legal, cara. Porque... É muito legal. A história é muito legal. A história é muito legal. Eu e o Mauri, aqui onde a gente tá gravando, na verdade, metade daqui de onde a gente tá gravando, foi uma casa que a gente já morou. Na época que a gente tinha um estúdio em Santo André, foi os primeiros estúdios da Rede Geek, e aí a gente veio pra cá, e aí foi um negócio, tipo assim, na época uma ideia inovadora, né? Vamos morar e trabalhar no mesmo espaço, fazer... E a gente criou compartilhar rotina, experiências. E criar um espaço com presença de marca, assim. Então, por exemplo, a gente tinha marcas que patrocinavam a casa onde a gente morava. Então, as telas eram de uma marca, sabe? As coisas... eventos, né? As coisas tinham marcas presentes e a gente fazia eventos e morava aqui, tá? Do espaço aqui que você conheceu, metade era a casa, né? A outra eram os vizinhos. Aí, na época... O terceiro elemento, que é hoje o cunhado do Mauri, virou meu cunhado. Moravam os 3 solteirões aqui, sem nenhum bebê. Mas ele bebia muito. E ele falou,
vou começar a fazer cerveja. E ele vivia inventando histórias. Agora eu vou fazer massa artesanal. Agora eu vou começar a costurar meus próprios livros. Ele sempre inventava coisas. Alguma coisa algum hobby novo. E literalmente era um hobby. A gente sabe que tem começo, meio e fim. Sei lá, semana passada, por exemplo, eu ganhei uma impressora 3D. Por quê? Porque ele começou o hobby, gostou lá e cansou e falou, olha, cara, eu vou me livrar dessa impressora 3D. Eu falei, passa pra cá, que agora eu vou... Tenho duas em casa. Vou brincar de impressora 3D. Vou brincar eu de impressora 3D. E assim foi indo. E ele comprou tudo pra fazer cerveja artesanal. E tinha um momento, foi assim, entre janeiro e fevereiro, de calor absurdo. E ele, acho que não combinou com a gente direito, queria cozinhar a cerveja. E ele comprou um fogaréu, colocou no meio da cozinha o fogaréu, com a panela gigante, e tava um calor absurdo. O que a gente fez? Fechou a casa e ligou o ar-condicionado no talo. E a gente não pensou, a gente tava pensando nas leis da termodinâmica, mas a gente não pensou nos elementos químicos e na interação deles, porque o que ele tava fazendo era queimar todo o oxigênio da casa. Então, ele começou, era meio-dia, queimando ali, fermentando cerveja, assando, cozinhando. E a gente assistindo um filme, aí come alguma coisinha. Na época, o Mauri tava namorando com a esposa dele, eu tava namorando com a minha esposa também, e tava todo mundo na sala assistindo um filminho. E ele lá, cozinhando. E aí, 4, 5 da tarde... começou a dar uma dor de cabeça, cara. A gente falei, nossa, que estranho, cara. dor de cabeça, cara. Eu também. Pressão baixando, né? Aí o primeiro que passou mal de verdade falou assim, não, vamos na farmácia a gente comprar um remédio pra dor de cabeça, que não tem mais aqui. Vou medir a pressão. Vamos medir a pressão, sei lá. Aí sai um casal. Quando abriu a porta. Na hora que vai pro fora, atravessou a rua, falou, tô bem. Aí volta e fala assim... Gente, passou. Foi mágico, instantâneo. E aí, voltou pra sala, deu 10 minutos, falou, nossa, eu tô com dor de cabeça de novo. Acho que é a energia da casa. Energia. Aí a gente conversando, falou, a gente tá se matando! Cara, aí Prêmio Award, Darwin Awards, Darwin sabe? Awards total. Aí a gente sacou o que tá acontecendo, abriu tudo, não desligou o ar-condicionado. Ninguém morreu, mas ficou uma ótima cerveja, viu? É uma cerveja de trigo maravilhosa que ele fez naquele dia. A cerveja da experiência de quase morte. Aí E vocês foi chamaram assim que de nasceu Viúva Negra. Foi assim que nasceu a Delirium. Muito bom, muito bom. Mas é isso, então tomem cuidado em casa quando for fazer cerveja, deixem ventilado o ambiente, porque Exatamente. você pode morrer, né? Essa é a história de quase morte. A minha cozinha de fazer cerveja era um pouco diferente, era elétrica. Só que a gente fazia 100 litros de cerveja por sábado. Uhum. Então você imagina uma resistência elétrica pra cozinhar isso aí, né? Aí era um cabo dessa grossura, Sim. atravessando um apartamento, e aí tinha uma tomada industrial, assim, do lado da caixa de disjuntores lá. Que Você tinha criou uma outra... Não podia ligar nada na casa, porque senão caía o disjuntor, né? Caramba. Muito bom, muito bom. Você estava falando um pouquinho, né, sobre sua jornada no BV, né, quando você chegou num momento que estava começando a se trabalhar a questão, por exemplo, de Open Finance. Sim. Você pode falar um pouquinho como foi esse desafio? Porque isso foi um momento muito importante dentro da estrutura bancária brasileira como um todo, né? Sim. Se você puder contar como foi esse desafio, acho que seria legal. Bom, o BV tem um histórico grande de ser early adopter de muita coisa. Então a gente sempre está buscando lá inovar com vários assuntos. Às vezes a gente consegue fazer coisas incríveis lá e aí depois na execução a gente não tem a mesma velocidade, às vezes acaba dando ideia até para concorrência, né? Mas assim, com o Open Finance, por exemplo, a gente se deu muito bem lá, porque a gente conseguiu estruturar, ao contrário de alguns players que terceirizaram as plataformas de Open Finance, a gente resolveu construir a nossa interna, né? A gente montou um time especializado e o Open Finance, no começo, ele era algo meio... Os bancos olhavam com uma cara meio assim, né? Porque não sabiam como ia ser, não sabiam se você ia abrir todos os teus dados para a concorrência poder... Como é a segurança disso, né?
a segurança, o risco e também a concorrência, Sim. né? Porque você abre a tua base de clientes com histórico, quem tiver a melhor taxa, quem tiver melhores condições ali pode Sim. ficar buscando puxar os clientes, né? Mas no fim, a gente teve aí um tempo de construção dessa plataforma até adequar tudo, né? E todas as fases do Open Finance, né? A gente já tá na terceira, quarta aí, chegando, elas todas têm um cunho regulatório muito grande. Então tem muita coisa regulatória para fazer. É mais É burocrático do que realmente sistêmico, né? Mas depois de construída essa infraestrutura, né, a gente começou a ter resultado. Hoje lá no BV principalmente a gente já tem resultados, já se tornou uma fonte de receita adicional aí muito legal. Então está se popularizando no Brasil. Acho que tem ainda as outras fases, né? Eu acho que o setor financeiro ele é muito regulado, ele é muito difícil, né, da gente inovar e fazer coisas diferentes, mas acho que o mercado está aos poucos se abrindo, né? Pix, Open Finance agora vem o Drex por aí. Então, assim, o mercado brasileiro saiu de um modelo que era meio atrasado, né? Ultrapassado, e está na vanguarda. E está ensinando muito, o mundo como fazer finanças de uma forma diferente. Então, acho que foi um desafio grande, porque é difícil, né, quando você tem uma coisa que não é prioridade para a empresa, porque num primeiro momento era só uma exigência do Banco Central, Sim. você colocar isso como prioridade no desenvolvimento, né? Então, a gente desenvolveu essa plataforma, depois a gente teve que convencer os canais de implantar essas tecnologias lá, né, as features do Open Finance, mas agora já temos receita chegando através de Open Finance e hoje já tem uma outra cabeça das pessoas lá com relação a isso. E eu achei muito legal, você falou agora de Drex, que eu acho que a gente está num momento onde o público geral ainda não está falando de Drex, mas acho que o Drex vai ser, ou tem potencial para ser tão transformador quanto o Pix foi na vida dos brasileiros. O Pix mudou completamente. E acho que, assim, óbvio, a pandemia contribuiu para o processo de digitalização das nossas vidas, né? Porque, bem, sei lá, é que a gente já tem um perfil early adopter, a gente já tem um perfil mais tech, savvy, né? Então... Você quer testar, você quer ter uma novidade na mão. Né? A gente já tem essa parada de... Putz, eu já não uso dinheiro físico há muito tempo. Com certeza. Mas eu conheço muita gente que parou de usar dinheiro físico agora. Por conta do Pix. Sabe? Assim, óbvio, a gente ainda vive num país com desigualdade social e tudo mais. E às vezes a gente vê, cara, gente pedindo dinheiro com a plaquinha, escrito Pix. Tipo, isso mostra o tamanho da revolução que a gente, que a gente viveu. E a questão do Drex, eu acho que tem um potencial de ser mais transformador ainda. Com certeza, porque ele abre muito mais portas, né? Seria legal se você pudesse falar um pouco sobre o Drex. Eu acho até pra elucidar não só a gente, mas também o público que tá em casa, que acho que gera muita confusão, né? Pix, Drex. E o Brasil gosta de nomes estranhos, né? Pra parecer moderno, né? Não, mas na verdade, eu acho que é uma parada meio sci-fi e cyberpunk. Acho que a ideia do Banco Central é essa. Vamos dar um nome pra parecer que é tecnológico. Não, cara, tipo, o Drex, ele é o crédito de todos os filmes de cyberpunk. Cara, é um nome de crédito de cyberpunk. É, muito bom. Bom, o Drex, a gente também, né, de novo tá nas fases iniciais, o BV é um dos pilotos do Drex, né, se não me engano são 12 empresas, e ele tem, além de ser o CBDC do Brasil, né, o Real Digital, que a gente chama, tem muito mais embaixo do guarda-chuva Drex do que só isso, né, então... Por exemplo, você vai poder tokenizar imóveis, você vai poder, ativos no caso, não só imóveis, né? Você vai poder, então, a gente não vai mais registrar um imóvel no cartório, a gente vai tokenizá-lo, né? E aí as transações com imóveis vão deixar de ser tão burocráticas como são hoje e
E depender de uma cadeia gigante burocrática, Exato. né? E mais do que isso, que aí vem o que está por trás, né? Então tem uma série de coisas, de controles que o governo vai ter sobre uma coisa que não tinha muito controle. Então, por Sim. exemplo, eu quero vender um imóvel para você, eu declaro que eu vendi a menor, você paga menos imposto, né? Sim. Não vai mais ter essa Tudo tá associado, essa né, cara? facilidade, exatamente. Você vai tá registrado ali. Como é que você vai vender um imóvel no valor menor do que ele estava? Vai ter que ter alguém justificando isso, não vai mais ser tão simples, né? Esse tipo de transação. Então, vai permitir fazer muita coisa. E não é só o Drex que tá evoluindo, né? Agora tem o marco legal de garantias. Então, por exemplo, hoje você faz um financiamento de um bem com outro em garantia, né? Então, vou financiar um imóvel, ou financio o mesmo imóvel, ou dou um imóvel em garantia para financiar outra coisa, né? Hoje, você usa esse imóvel para garantia daquele financiamento que você tem. Com o novo marco legal, você vai poder pegar, por exemplo, um pedaço desse imóvel e financiar uma coisa, um outro pedaço financiar outra. Legal. Ou você vai poder pegar mais de um ativo para financiar uma única coisa. Então, você vai poder compor em instituições financeiras diferentes. Então, por exemplo, eu posso pegar e financiar metade de um carro no BV e a outra metade no Itaú, por exemplo, né? Então, eu poderia compor. Isso vai facilitar muito, vai flexibilizar muito para o brasileiro, que a gente sabe que o nível de endividamento é alto já, né? Eu não sei o quanto piora, então, né? Por conta dessa flexibilização. Mas, de verdade, assim, as coisas vão ficar muito mais transparentes para o governo, né? Então, cada vez mais a gente tem o governo aumentando o controle, né, sobre as nossas transações aqui no Brasil. Também agora está fechando o cerco em cima de criptoativos, né, para tentar, de alguma forma. Então, tudo isso tem uma estratégia, né, e alguns dizem que o Banco Central quer centralizar as transações financeiras do Brasil, né, onde as instituições se tornam só players ali de crédito, outros dizem que não. Então, assim, não se sabe, né? Tem muita coisa. Eu já vi apresentações até do antigo o presidente do Banco Central mostrando um aplicativo do Banco Central que vai mudar bastante o setor financeiro. Agora, saber se isso vai ter continuidade, né? A continuidade que ele desenhou, não se sabe, né? Porque já mudou o governo, já mudou tudo. Então, Sim. De verdade, o governo está aumentando cada vez mais o controle em cima do que o cidadão faz, né? Então... Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a percepção que, assim, 50 anos atrás, eu ouvia histórias, 50 anos atrás não, né? Porque eu só tenho 20. Pode acontecer. Meu pai contava história de 50 anos atrás. Essa harmonização facial aí. De pessoas, por exemplo, não sei quem. Eu já ouvi conversa no carro na década de 90. E eu me lembro dos meus pais falando assim: não, porque eu sei que não sei o que lá, pode ter problema em tal pessoa, porque sonega. E depois eu fui entender o conceito de sonegação. E a parada da pessoa ter acesso a dinheiro físico faz com que a sonegação seja muito mais fácil. Porque ela você não consegue rastrear o uso que o dinheiro físico tem ou outros bens, né? Bens como ouro, hoje criptomoeda, tudo que você não consegue fazer esse rastreio fica muito mais complicado para o governo saber. E é por isso que tem todo um processo complexo, que a gente faz imposto de renda, né? Tem um monte de coisa, porque a gente tem que... Tudo tem que bater certinho, porque ao mesmo tempo que tem as pessoas que fazem certinho, ou que dão pequenos desvios, não necessariamente de propósito, mas pequenos desvios, porque a gente é falho mesmo. Pô, eu não lembro de onde veio esse dinheiro, eu fiz um bico, sei lá. Né? Não precisa se justificar, tá? Não, Precisa eu tô se falando que o justificar. Brasil tem muita... O imposto de renda agora, eu sei que você tá fazendo declaração. Não, Leão, eu tô dizendo pro Leão que, na verdade, tem muita informalidade no Brasil. Sim, tem. Então, necessariamente, às vezes a pessoa nem sabe e tal, mas, ao mesmo tempo, isso evita muita fraude, reduz a chance de golpes, fraudes e tudo mais.
com um Drex da vida, onde tudo tá rastreado, primeiro, a gente acaba com necessidade do imposto de renda, porque se tá tudo rastreado, você não precisa declarar nada. No máximo, é só dar um ok ali. Realmente. Tá certo. Você acertou. Você acertou. E segundo, você reduz a chance de golpes, fraudes ainda mais. Putz, a pessoa que não faz nada de errado, putz, fica... Ela só vai pagar, na teoria, o grande problema disso tudo é o que o governo vai fazer com toda essa informação e como ela vai dar uso em cima disso. Eu acho que sim, tem que existir dar uma bastante. preocupação. Você tá dando bastante poder pra uma instituição. Isso é sempre complicado, né? A gente tá falando de ficção científica, a distopia faz parte do universo da ficção científica. E se começa a cair pro lado da distopia, virar 1984, é tenso. Sim. Então, óbvio que existe o receio, né? Mas, ao mesmo tempo, é um caminho meio que natural, se a gente for parar pra pensar, né? Assim, como a tecnologia tá se desenvolvendo, acaba sendo natural mesmo, né? Não, e você vê nas redes sociais os crypto lovers, por exemplo, estão dizendo que o Drex Então, você não vai mais poder fazer nada, vai ser tudo do governo, vamos né, tipo... E já vai para outro extremo, né? Já se cria, né, as teorias da conspiração ali. Exato. Claro que, óbvio, né? O governo, quanto mais arrecadar... É porque hoje o Bitcoin você consegue ter uma carteira que você roda local na tua máquina e aí você faz uma transação uma vez só, entre aspas, rastreável, e a partir desse momento você consegue fazer todas as outras transações completamente dentro de um ambiente sem rastrear. Não dá mais. Então, mais ou menos, né? Mais ou menos. Quando você pega, mesmo carteira cold wallet, que a gente chama, né? Quando você... Se você recebeu o dinheiro rastreável de algum lugar num endereço teu, a partir desse momento eu posso rastrear tudo. Pelo blockchain, né? Isso, tudo depois dessa transação. Então, assim, a menos que tenha saído de uma carteira sua, por exemplo, digamos que eu fiz um Pix para uma corretora, eu comprei Bitcoin e joguei na minha carteira offline, na minha carteira física em casa. O governo... O Pix meu saiu dali, eu vou ter que dizer para onde ele foi. Sim. Aí, se eu faço através de uma corretora e eu transfiro para uma carteira minha, a corretora vai declarar para o governo que eu fiz para uma carteira minha. A menos que eu consiga provar para o governo que não é minha. Então, assim, ainda é meio nebuloso esse pedaço. Porque quando você entra na cold wallet aí, é mais nebuloso porque a cold wallet é uma cold wallet, né? Mas tá ficando cada vez mais complicado, porque esse é o mundo que a gente tá vivendo cada vez mais. Não, né? E as corretoras agora, para elas poderem operar no Brasil, elas têm que pedir o teu CPF, têm que pedir dados teus e elas têm que informar o governo que você fez. Então, o governo sim tá fechando esse cerco aos poucos, né? A menos que você vá para algum lugar que você compre com dinheiro físico os criptos e transfira, aí sim, compre P2P, alguma coisa assim, você vai transferir e ninguém vai saber, mas se não, realmente algum rastreamento vai ter. Então, é um pouco difícil fugir disso. Mas cada vez vai ficar mais difícil. Vai. É o cara da padaria que sonegava... Não, você não lembra quando disseram que iam taxar o Pix até R$5.000? Então... Ou a partir de R$5.000. Uma coisa assim, Nossa, deu... Causa. O governo tem que voltar atrás, porque imagina, você tem um mercado informal absurdamente gigante no Brasil, se cada um tiver que declarar por que deu dinheiro para um, recebeu de outro, às vezes empresta, às vezes devolve, às vezes sei lá o quê. Às vezes, meiou a pizza, não, depois eu pago no cartão, depois você paga. Nossa, imagina. Não tem como. Porque a relação humana continua a mesma, né? E é caótico. É caótico. Em alta escala é caótico. Mas, sei lá, hoje eu acho que pelo menos a maior parte das pessoas que eu percebo que hoje estão entrando no universo de cripto, hoje estão entrando
putz, já tem uma corretora e aí já compra, sabe? Putz, eu já vou lá no meu banco, no minha fintech, e aí, faço a compra por lá, que já faz parte, sabe? Já tá dentro de um Já vincula na carteira. Já tá um processo muito mais natural. Sim. Eu acho que ou são aquelas pessoas que são fissuradas por segurança e não necessariamente com motivo, mas tem gente que é fixada, né? Tem essa coisa, fixação por segurança e sei lá, pessoas que têm walk-talk em caso de apocalipse zumbi. Eu adoro essas coisas. Eu tenho walk-talk em caso de apocalipse zumbi, tava vendo de tirar licença de rádio, acho fantástico. Mas, putz, tirando exceções, todo mundo vai atender o caso. Pô, você quer ter uma reserva em cripto? Tá aqui, o sistema bancário tem que desabar para você perder a sua carteira, sabe? É algo que, assim, é praticamente improvável de acontecer, né? Não, e a promessa, né, do Bitcoin, por exemplo, tudo bem, ele flutua 50% para cima e 50% para baixo. Mas tirando isso, ele tem uma estabilidade que, se você for ver agora a flotação que a gente teve dos Estados Unidos, aí, da taxação do Trump, o Bitcoin ficou ali, flutuou nada quase. E os títulos americanos, que era a coisa mais segura do mundo, flutuaram absurdamente. Então... E inclusive o dólar digital, né? O criptodólar lá também flutuou. Exato. E o USDT, né? Então, justamente a promessa dele é estar desvinculado do sistema financeiro, né? E porque os países, eles imprimem dinheiro o tempo todo, e quando você está imprimindo dinheiro, você está desvalorizando a tua moeda, ou seja, o poder aquisitivo vai caindo, né? Então, tudo bem que o Bitcoin, hoje a gente fala dele muito atrelado a dólar, mas na verdade é atrelado à moeda que você quiser, né? Uhum. Então, acho que o modelo que foi criado para ele, eu acho que é muito bom. Quanto mais usuários estiverem comprando, mais estável ele vai ficar, né? Não vai flutuar tanto. E talvez seja realmente uma reserva que está desvinculada do setor financeiro mundial, que pode sofrer todas essas questões aí. Hoje, a questão geopolítica está cada vez pior, né? Então, realmente, eu acho que as pessoas deveriam pensar em ter algum tipo de reserva nisso, nesse tipo de ativo também, né? Legal. Falando, né, de novas tecnologias, novas tendências, você estava contando a sua história aí que, sei lá, em 2010 você estava trabalhando com conceitos de inteligência artificial, né, com a sua startup. E a gente tá falando agora, 15 anos depois, a gente tem o boom da inteligência artificial. Você podia contar pra gente como que é isso, por exemplo, dentro do banco, do desenvolvimento, de criação de novos setores, negócios, produtos? Como que tá sendo essa parte de IA para vocês? Bom, como eu disse, né, o banco ele tem uma forte veia aí de early adopter, porém, a gente é muito... Tem uma questão de risco muito forte lá no banco. A gente tem um cuidado em cima de risco muito grande. Então, às vezes, a gente até demora para tomar algum tipo de decisão para ter certeza ou para conseguir ter criado ali todos os controles possíveis para mitigar o risco mais complexo ali. Então, hoje a gente está com mais ou menos umas 100 iniciativas, pouco mais de 100 iniciativas aí em cima de inteligência artificial em N áreas, desde jurídico, RH, todas as áreas do banco, tá? Tem algumas coisas em produção já, tem muita coisa. Uma área que eu até acabei esquecendo de comentar, eu estou criando uma área lá que é uma área que vai fazer implantação de GenAI nas áreas do banco, né? Então, é uma hands-on lá de pessoas, que vai ser um braço da área de dados, e que vai fazer as implantações dessas tecnologias. Então, o banco, a gente está se movimentando agora, está sendo muito cobrado pela própria diretoria para acelerar essa estratégia agora, né? E a gente já usa em muita coisa lá. Porque hoje já as próprias tecnologias que a gente usa, né? Então, licenças de software, que são milhares lá,
você já tem atualizações que tem algum tipo de AI embutida ali, né? Cada vez mais natural no serviço. Então você começa a ter AI para todo lado, né? A gente tem AI na infraestrutura, AI no nosso software de produtividade, jurídico está usando muito, RH, todas as áreas, financeiro. Então hoje já está cada vez a adoção se estendendo mais e virando uma realidade ali para todo mundo, né? Entendi. E aí, acho que diferente de outras tecnologias que a gente viu surgindo, sei lá, nos últimos anos, a inteligência artificial, ela de fato tá aí, não tem volta, ela já tá na nossa rotina, né? Pode ser no uso pessoal, uma simples pergunta, né? Usar como um Google da vida, né? Para tirar uma dúvida, mas realmente para facilitar o dia a dia de trabalho, ganhar tempo, fazer aquelas atividades que perderam sentido você usar o seu tempo real para aquilo, né? A gente fala que a gente deveria usar o nosso cérebro para fazer o que é nobre, né? E o que é muito robótico ou operacional, a gente entrega para uma automação fazer. Porque não só lá no banco, mas todas as grandes empresas já tinham uma prática de que a gente chama de RPA, né? Que são robôs de automação que fazem tarefas operacionais manuais. Agora, com a inteligência artificial, obviamente, se faz isso de uma forma muito mais inteligente, mas já era uma prática das empresas investir muito nisso, porque você diminui a carga operacional, né? E aqui tem uma coisa interessante, né? Quando eu comecei lá em 2010, por exemplo, com essa startup, a gente entregava, você ligava uma loja virtual na rede, você começava a entregar ali 15, 20% de conversão na loja virtual do nada, e eu não conseguia cobrar esse serviço, porque o dono da loja não acreditava na mágica que acontecia, porque a conversão acontecia. Ele sempre achava que era alguma campanha que ele fez, alguma coisa que ele tinha feito que tinha dado aquela conversão e não o sistema. Entendi. Inteligência artificial. Era muito complexo. Como explicar essa magia? Isso, aí você pensava, é a minha vida inteira, né? As pessoas não me dão crédito. Aí, às vezes, lojas grandes assim, desligava. Tá bom, desliga. Aí caía a conversão, daí não, então liga de volta. Mas assim, era muito difícil, porque era uma coisa muito sci-fi mesmo. Era algo muito difícil de acreditar. As pessoas não... Como assim inteligência artificial? Isso não existe, é impossível. Como que você sabe o que o cliente quer comprar? Né? E hoje, finalmente, né, as pessoas aderiram, né? E realmente... E pior, né? Hoje você tem inteligência artificial alucinando e as pessoas acreditando nisso, né? Sim. Isso é pior. Eu acho que, assim, também tem um aspecto de mudança. Eu queria muito saber sua opinião em relação a isso. Não só por você ter trabalhado com isso já está trabalhando com isso há bastante tempo, mas também está no mercado dessa forma, né? Hoje, da questão como a inteligência artificial passou por esse rebranding, né? Porque a gente tinha conceitos que há 2, 3 anos atrás a gente falava de machine learning, falava de deep learning, falava de big data, coisas que a galera que acompanha a gente aqui, que acompanha a Rede Geek, que acompanha os conteúdos materiais da Equinix, por exemplo, conhecem, sabem, são de casa. E aí, de repente, o mercado pegou a onda das LLMs e falou, não, pera. Tudo isso agora é AI. E essa lógica fez com que, de certa forma, para o público geral, facilitou e confundiu. Facilitou porque para o público geral foi é inteligência artificial. Eu coloco isso numa caixinha e eu sei que vai resolver meu problema. Mas confundiu porque aí a questão de entender, por exemplo, a diferença do potencial de um sistema ou de um cliente só rodando local, ou qual é a diferença de uma IA que faz um processamento das suas fotos no seu celular para uma LLM com bilhões de informações que faz
sei lá, que tá te ajudando a fazer um trabalho de escola ou te ajudando a criar um relatório. Isso deixou muito mais confuso essa linha para as pessoas. Como você enxerga esse rebranding que a AI sofreu? Eu acho que a gente tem exemplos de passado muito parecidos, né? Cloud, por exemplo. Cloud começou com uma tecnologia que a grande pioneira nisso foi a AWS. Né? Óbvio que antes já existiam, por exemplo, eu na época, 2010, com essa empresa, a gente usava um cloud da local web. Uhum. Não era exatamente igual ao da Amazon, era uma coisa muito mais artesanal, vamos dizer assim, mas já era cloud. Uhum. O ponto depois teve o boom AWS, aí veio Google, Microsoft, Oracle, agora tem N players aí e tal, e o que acontece, né? No mundo corporativo das grandes empresas, as consultorias vão e empacotam isso para vender. Uhum. Então, você começa a ver empresas, num primeiro momento, quando tudo vira cloud, fazendo modernização de aplicações para migrar para cloud. Na verdade, uma infraestrutura IaaS tradicional rodando sobre cloud, né? Então, no fim, você não obtém todos os benefícios que o cloud te entrega. E aqui nós estamos tendo o mesmo fenômeno com AI, né? Então, AI agora tudo é AI, tudo tem AI, coisas que tinham uma lógica inteligente, as pessoas estão vendendo como AI, né? E às vezes nem tem nada. Às vezes é só uma lógica mesmo, que, ok, é inteligente, mas... Às vezes é só um if bem feito. Um case ali, uma lista de if, sei lá. E isso é empacotado para vender, né? Então, mas assim como o cloud, né? E cloud eu vou voltar no assunto cloud, por quê? Porque os grandes players investiram muito, às vezes, para fazer de uma forma rápida a sua migração para cloud, para dizer que passou pela transformação digital, e hoje estão voltando para data centers on-premises, porque o custo ficou inviável, totalmente inviável. Por quê? Porque não teve a vontade financeira, vamos dizer assim, para investir aquilo que precisava para realmente transformar as aplicações em cloud native para poder ter o benefício de cloud. E aí tá voltando, tem muitos players que estão voltando para on-premises. Quem foi direito, não volta. Mas quem confiou ali no brand do cloud, tá voltando. Mesma coisa a AI. A AI agora tudo... Se você não analisar bem o que você está comprando, você vai acabar vendo que você está pagando muito caro por algo que não é bem AI. É um comportamento de manada natural na implementação de qualquer nova tecnologia. Isso, exato. Né? Porque alguém sempre fala, eu quero isso, né? Eu quero IA. Não necessariamente entende o que Mas que eu é. quero. Vamos fazer tudo no metaverso. É isso aí. E aí o que acontece, né? Você vai ter empresas investindo, pode até ser IA, mas de repente algo mais genérico, que não traz tanto resultado, pagando caro, e depois vai perceber que vai ter que fazer uma outra transformação de novo para ou fazer direito, né, ou dar rollback nessa estratégia ou fazer alguma coisa assim. Então, a gente vê hoje, quem começou a usar muito cedo IA vai estar usando coisas muito genéricas, né? A gente tem o que a gente chama de agente, que são estruturas, como se fossem equipes de agentes, como se você pensar uma estrutura de funcionários, pessoas, né? E transformar cada pessoa num agente de inteligência artificial focado em alguma especialidade específica, e aí eles trabalham junto em equipe para fazer determinada função. Isso, para mim, é o que realmente vai fazer a diferença nas empresas. Aí tá usando IA mesmo. Agora, quem usou alguma LLM genérica para complementar alguma coisa no seu software, não vai ter muito resultado. Então... E você acha que a solução do mercado está mais direcionada para essas soluções prontas, entre aspas, né? O que a OpenAI está trazendo, ou seja através da OpenAI, ou através da Microsoft, ou o Google com o Gemini. Você acha que
para o mercado, especialmente para as empresas grandes, a solução vai acabar ficando nisso? Ou por conta de segurança de dados, por conta da relação que as empresas têm com tecnologia, pegar um open source... Por exemplo, como a gente acabou adaptando muito ao Linux. O Linux acabou sendo a lógica... O servidor acabou funcionando por conta disso, né? Todo mundo pegou um open source e aí cada um personalizou para sua necessidade. Então, eu vou pegar um DeepSeek, que é um open source, ou um Llama 3, em teoria tá mais estável, mas um Llama 4, e aí eu vou eu mesmo criar meus próprios agentes com as necessidades que as minhas equipes têm internas e vou botar esses agentes para trabalhar, porque, tem isso. Não sei se você que está assistindo a gente viu, mas lá para os membros, acho que só Pro da OpenAI nos Estados Unidos, somente o mercado americano, eles liberaram um operator, né? Que você entra, faz um pedido, e aí ele abre um navegador e basicamente é o GPT controlando o navegador e fazendo funções para você. Então, literalmente tem MCP, que é outra estratégia também que liberaram. Então, e tem funções que basicamente você consegue instalar no seu navegador como uma extensão que se conecta com um agente local ou um agente que você está rodando na sua nuvem ou no seu ambiente, que também faz a mesma coisa. Então, assim, no final das contas, qual você acha que vai ser a solução a médio, longo prazo disso, assim? Eu sei que não dá para prever o futuro, mas como você sente que vai ser o caminho? Assim, se é uma grande empresa que tem infraestrutura robusta já para fazer tudo isso, eu acho que vai ir para modelos locais, né? Mas aí demanda muito investimento. Obviamente, o retorno é razoável porque ele não vai ter o custo de pagar por essa LLM, né? O que eu acho, assim, essas estruturas... Vamos pegar um exemplo, o Crew AI, que é um dos frameworks open source aqui que a gente tem multi-agente. Você utiliza Gemini por trás, você utiliza OpenAI, ou Llama, ou DeepSeek, ou qualquer outra LLM por trás. Só a orquestração de como que você utiliza isso é feito por esse framework, tá? Então, eu acho que sim, a gente vai continuar usando esses grandes players aí. Podem aparecer outros mais baratos, até porque a hora que você migra... O problema é esse, assim, se eu vou usar um genérico, eu quero que um agente faça determinada tarefa. Eu preciso de um agente muito inteligente. Agora, se eu crio uma estrutura multi-agente aqui dessas, que é uma cadeia de agentes que vão fazendo pequenas tarefas, eu posso usar um algoritmo, um desses LLMs os primeiros que saíram, que faz uma tarefa específica muito pequena que não precisa grande inteligência para isso. Nem carregar muito, exatamente. Ele não gasta nem energia, sei lá, você pode usar eu preciso pegar um dado e fazer um processamento besta com clima, por exemplo. Você não precisa pegar um GPT-4 para fazer isso. Você pegar um Mistral que roda num Raspberry, exatamente, ele faz bem. Então, assim, eu tenho lá em casa, nas minhas brincadeiras, eu tenho um cara que constrói, um grupo de agentes que constrói um artigo para publicar no LinkedIn e publica, inclusive. Então, ele pesquisa, tem um cara, um agente que pesquisa na web 100 artigos daquele assunto. Depois tem um outro que pega esse 100 e resume. Depois tem um outro que pega esse resumo e escreve um artigo, que ele é um escritor. Depois tem um outro que valida e corrige gramática e tudo mais. Você tem os especialistas ali. E depois tem o outro que publica. Então, assim, todas essas tarefas, com uma exceção do que resume e do que escreve, são muito operacionais que podem ser feitos por uma inteligência muito pequena. Então, eu vou mesclando esses LLMs de diferentes níveis e aí eu tenho um custo ali que pode ser utilizado em larga escala, que não vai ser muito pesado. Então, para mim é esse o futuro, entendeu? É você realmente especializar e fazer ali no micro, né? E aí, aqui a gente entra num outro modelo de desenvolver software, né? Hoje eu tenho um software, quando eu desenvolvo modelos
eu desenvolvo métodos, por exemplo, num software, cada método faz uma tarefa específica, eu vou substituir isso por um agente, por um microagente para cada método, né? E isso parametrizado em algum repositório, algum banco de dados, qualquer coisa. E aí eu não preciso mais, quando eu preciso atualizar esse software para fazer alguma coisa, eu só vou lá e mudo o prompt que eu tinha escrito. Eu não preciso desenvolver mais nada. Então, entendo que o software do futuro não tem mais que programar pedaços. Claro, sempre vai ter alguma coisa para programar. Mas boa parte do que ele faz ali de operações vai ser parametrizável e eu vou construir microagentes dentro de um fluxo que vão fazer aquilo que eu quero escrito em linguagem natural. Então... Isso é muito louco, né? Desculpa, eu tô super... Não, bora lá. Eu tô super dominando aqui a conversa. Mas, no final das contas, da mesma maneira que da década de 70, 80 ali, a gente teve uma revolução muito grande quando a Apple licenciou a tecnologia da Xerox de interface direcionada a objeto. Depois a Microsoft também lançou com o seu Windows 95. E a gente tem hoje, basicamente, tudo que a gente interage é direcionado a objeto. E isso foi extremamente revolucionário e permitiu que a tecnologia fosse muito mais acessível. A gente está passando agora por uma outra revolução gigante, que é a da linguagem natural. De você não só poder falar falando mesmo, ou escrever naturalmente e se comunicar com o computador e pedir uma coisa natural. Tipo, eu quero um aplicativo que faça transações assim, 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 assado. Mas eu não queria que fosse assim. Eu queria uma coisa mais assado. E nesse aspecto, realmente, sei lá, Her foi super revolucionário quando mostrou aquela cena, né? Logo no início do filme, que as pessoas estão trabalhando, conversando com os seus sistemas operacionais, né? Sim. Então, talvez esse realmente é um ponto mais absurdo, porque você está programando com linguagem natural. Você está explicando o que você quer, e aí a parada do programador, ele tem que ter a visão do como todo funciona. Ele tem que entender a lógica para poder discutir com o sistema, falando assim, olha, eu acho que o dado tem que passar de tal forma, ou ele tem que ser preservado na memória de tal jeito, ou isso daqui é importante manter e preservar, isso daqui só precisa ficar, sei lá, durante uma semana, isso daqui a gente tem que respeitar a LGPD, e ele tem na verdade, que poder se comunicar, né? Você vai determinar as políticas, né, os guardrails e a lógica que você quer que funcione as coisas, e ele vai fazer, né? E o mais legal disso é que hoje, né, a gente vive num mundo que tem... Antigamente as pessoas eram mais parecidas umas com as outras, né? Eram mais iguais. Assim. Hoje você tem as pessoas totalmente diferentes convivendo, e as empresas estão cada vez com mais dificuldade dessa diversidade de pessoas, né? E aí você tem agora uma inteligência artificial que você pode conversar do jeito que você é com ela, e ela vai te entender e fazer aquilo que precisa. Então acho que isso é uma mudança legal, assim, porque você... eu prefiro falar para explicar as coisas, eu prefiro escrever, eu prefiro desenhar. Não importa como você se comunica, você interage com aquela tecnologia e ela faz aquilo que você quer fazer. Antigamente não era assim, né? Você quer programar, você tem que aprender a programar. Eu faço isso. Eu tava configurando eu tenho um Home Lab em casa, eu tava brincando no Home Lab, e aí parte do trabalho eu ficava tirando prints e mandando, depois eu ficava só selecionando, porque eu tava no tablet, aí eu selecionava assim o erro e mandava, e aí, ok, e aí depois parou, e aí eu abri e comecei a falar. Não, agora minha questão é isso. E eu preciso que, quando eu abrir a máquina, eu quero que ele rode isso, eu quero que você code pra mim já fazendo isso, aquilo. Aí ele já fez o código, copiei, colei ali. Fácil, né? É isso. Você estava contando, né, um pouco sobre a questão até de como o BV funciona para criação de novos softwares, ou até para quando foi feito o Open Finance, vocês trouxeram isso muito para dentro, né, de interno, né? Mas eu queria entender como é, por exemplo, para um banco que precisa escalar, às vezes escalar rápido, a importância, por exemplo, de outros parceiros, né? Igual nossos amigos da Equinix, né? Como que funciona essa parceria e a importância de ter um parceiro como esse hoje no mercado?
Aqui tem um trabalho que a gente fez, por exemplo, claro que cada empresa tem a sua estratégia, mas a gente fez esse trabalho lá no banco e a gente chamou de core non core, né? Então a gente mapeou tudo aquilo que é core para nós Sim. e tudo que não é. Então, por exemplo, um sistema que um motor de decisão de crédito é core para o banco, porque o banco, o core dele é crédito. Uhum. Um sistema de planilha eletrônica. Não vou falar aqui o brand, mas... o sistema X. Eu falo da Open, qual que é o nome da Open? Open, como é que é? Open Doc? Né? Tem LibreOffice. LibreOffice. Isso. Não, tô brincando, Microsoft. Isso dá problema, desculpa. Não, Microsoft é parceiro, baita parceiro nosso. Então, esse software não é core pra gente. Isso aqui a gente não ganha um centavo querendo desenvolver qualquer personalização. Porém, o motor de crédito é core. Então, pra gente é importante ter essa tecnologia, o nosso know-how ali preservado. Uhum. Então, é assim que a gente mapeia todas as nossas necessidades e aí define o que não é core, a gente escolhe parceiros para nos ajudar, né? Então, Equinix é uma delas, por exemplo. Então, infraestrutura não é nosso core. Inclusive, Equinix, a gente começou com eles há uns anos atrás. A gente tinha o nosso data center ali no prédio do Rocha Verá, né? Que é o prédio do banco. Metro quadrado, um dos metros quadrados mais caros de São Paulo. Faz muito Pro sentido. servidor, né? Faz muito sentido você pagar esse preço de aluguel ou de estrutura para poder colocar Exatamente. Não, e assim, não faz sentido ter equipes preocupadas em cabeamento elétrico, cabeamento de rede, em hack, em estrutura de extinção de incêndio, em gerador de energia, não faz o menor sentido. Se é um ambiente tá ecológico ou não, se tá limpo ou não. Sim. Então, esse tipo de coisa não faz sentido pra gente. Obviamente, a gente tem muitos workloads em cloud, mas tem workloads que não se pagam em cloud, então faz sentido a gente manter em data centers físicos, como são os nossos aqui, com a Equinix, inclusive. Então, a gente faz esse mapeamento daquilo que é core e o que não é core, e a gente escolhe os parceiros para nos ajudar, né? E é bem inteligente pensar nessa lógica, porque bem ou mal é um negócio olhando para o que é importante. Tipo, poxa, o que... Bem, a gente toma essas decisões todos os nossos dias. Mas não percebe que tá tomando. Ele não percebe. Fala assim, putz, hoje eu vou pedir comida, porque o meu core não é fazer comida. Ou o tempo que eu vou gastar fazendo a comida não faz sentido. É melhor eu fazer o exercício, né? Exatamente. E ainda assim, eu vou chamar um profissional, uma personal, pra me ajudar, porque o meu core não é entender de atividade física e criar um planejamento. Ou não vou comer porque o meu core não é comer. O meu core é comer, esse é um problema. Sou bom, né? Sou bom nisso. Minha avó já dizia, esse menino come bem. Mas é engraçado isso, porque na verdade você tá olhando e simplificando o processo. Tá falando, cara, eu tô olhando pro meu negócio, eu vou fazer o que eu sei bem e vou me aliar a parceiros que sabem o que eles estão fazendo. Exatamente. Pra confiar, e é isso. André, pra gente finalizar, que já tá com mais de uma hora de conversa. A gente se depender aqui, vai ficar... Ainda mais que a gente tá voltando agora com conversa, aí vem a empolgação, mas pra finalizar, a gente sempre faz um último bloco com algumas perguntas pra conhecer um pouquinho mais sobre você, né? E aí você fica à vontade, você não precisa justificar a resposta, você pode dar uma resposta simples, beleza? Você topa brincar com a gente? Bate bola, jogo rápido, por quê? Exatamente. Então vamos lá. Queria saber qual foi a última série que você maratonou, que você pode recomendar aqui pro pessoal. Terminei ontem High Potential. Olha só. É uma série de uma superdotada que ajuda a polícia de Los Angeles a resolver casos. Assim, bem legal, assim. Putz, que legal. Mas qual assim, plataforma? Você lembra? É na Disney. Legal. Tem cara de série água com açúcar, tipo Lucifer, assim. Ela é essa pegada ou ela é mais séria? Não, essa
tranquilinha, assim. Ah, delícia. É bem gostoso, assim. Putz, show de Legal. bola. Tem alguma tecnologia que você usa no seu dia a dia que, meu, hoje você não abre mão, você fala, meu, ela precisa estar aqui, senão vai atrapalhar meu dia? No meu dia a dia, eu uso muito o ChatGPT, tá? Muito, muito mesmo, assim. Para todos os tipos de coisa, desde interpretar um exame médico a me ajudar a escrever alguma coisa, a saber algo que eu não sei. Muito bom. Pergunta importante, hein? Não, esse aqui é divide. Divide opiniões. Nossa. O feijão é por baixo ou por cima, André? Por cima. Caramba, que decepção. Tá vendo? Mas você viu como ele construiu a pergunta? Ele te condicionou. Porque ele não fez o arroz é por baixo ou por cima. Ele já fez o feijão é por baixo. Porque o Ele Mauri. já já direcionou a pergunta. Porque o Mauri, ele coloca o feijão por baixo. Ele é desse tipo de gentinha. É porque esteticamente fica mais bonito. Eu isso. levo bronca porque eu deveria colocar no lado. Rola a Mas briga. Mas eu falo assim, cara, eu gosto de comer as coisas juntas, então eu já ponho... Exatamente, já resolve. Por que Também. que eu ponho ele em cima, eu não faço ideia, mas eu acho que é. Porque se você colocar ele por baixo, o caldo dele vai escorrer todo pro lado. E aí É uma questão de engenharia de alimentos. Não, eu vou te É uma falar. questão funcional, né? Obrigado. Quem é o verdadeiro profissional que manja disso? É a pessoa que monta uma marmitex. Qualquer marmitex que você for comprar, o feijão tá por baixo, gente. Você sabe Você por tá, quê? o profissional está Não, lá. não, ele já não. fez Não, isso por nós. Não. Explica, elucide. Eu acho que ele faz dessa forma porque depois que ele pôs o arroz em cima, vai sugar tudo e não vai mais... Porque se ele fizer o contrário, na marmita, Então, ele colocar o feijão o bife por vai ficar cima... cotiacado Não, se ele ali. colocar o feijão por cima, o feijão vai pra baixo. É uma questão de densidade. É uma questão dinâmica. Exatamente. Tem algum... Eu gosto de estudar como as coisas funcionam. Justo. Tem algum esporte que você joga ou goste de acompanhar? Eu gosto de tênis. Não sei jogar tênis muito bem, mas gosto de rebater bola. Legal. Mas eu prefiro... As coisas que eu gosto estão mais na linha de impressão 3D, de eletrônica. Esse é o hobby, né? Muito bom. Pra finalizar, cara, que cerveja que você recomenda pra gente? Por favor. Ó, vou puxar a sardinha para minhas marcas lá, mas eu sou apaixonado por uma cerveja chamada Unicorn Neipa. Tá? É uma New England IPA, bem leve, assim. Quem não gosta de cerveja, gosta dessa cerveja. E ela é muito aromática, tem um bom preço e ela entrega uma ótima experiência com o preço que ela tem. O pessoal consegue comprar pela internet e tal, porque a gente já deixa o link aqui pro pessoal Tem lojacerveja.com.br, tem legal. Pão de Açúcar, Samachê, todos os supermercados aqui de São Paulo tem. Perfeito. No Brasil inteiro já, né? Link no post. É isso aí. André, cara, que papo legal. Nossa. Obrigado aí pelo seu tempo, por compartilhar sua história. Foi muito legal poder se conectar. Eu tenho certeza que a nossa audiência também adorou. Prazer foi meu. Agradeço e quando quiserem eu volto aí e a gente fala mais coisas. Já tá convidadíssimo, Com cara. certeza. Valeu. Obrigado. Valeu. Rede Geek.